Olá, tudo bem? Sou o professor Giliano Mazeto e venho hoje conversar com você, pai, venho hoje conversar com você, mãe, sobre como desenvolver melhor as habilidades socioemocionais do seu filho. Pera, vamos lá. O que é a primeira coisa? Por que é importante desenvolver habilidades socioemocionais? Primeiro em você, depois no seu filho, porque você não pode ensinar aquilo que você não tem. Porque, gente, o tempo todo nós estamos em relação. É interessante pensar isso porque nós, na escola tradicional, na faculdade, nos mestrados e doutorados da vida, nós só formamos aqui, ó. E muitas vezes nós formamos aqui apenas do ponto de vista do conteúdo. Só que o mais importante que nós temos e que nós quase que aprendemos aí aos trancos e barrancos na vida é a capacidade de se relacionar. Percebam que 95%, isso é um dado de pesquisa, mais de 95% daquilo que nós fazemos são atos de comunicação. Então, o tempo todo nós estamos comunicando algo. E o mais importante não é apenas o conteúdo dessa comunicação, que boa parte deles é inconsciente, mas sim a forma como nós estamos comunicando. E por isso das habilidades socioemocionais. E como desenvolver habilidades socioemocionais? Gente, quando a gente fala socioemocionais, nós estamos dizendo que é a capacidade de lidar, expressar e construir atos emotivos em sociedade, em grupo. E quando eu falo em sociedade e em grupo, duas pessoas já são um grupo. Então, família, grupo de trabalho, escola, grupo de vivência. Hoje, por exemplo, que nós estamos ainda mediados por conta da pandemia, o que acontece? Muitas pessoas, a gente se sente um pouco mais só. Isso tem um fator biológico, porque como nós estamos mediados por telas, a gente não transmite um negócio chamado ocitocina, né? Que é um dos hormônios que fazem com que a gente tenha essa sensação de melhor bem-estar quando nós estamos com as outras pessoas. Mas isso é um parágrafo à parte. Uma coisa importante aqui, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, é cultivar e fazer com que as crianças, elas lidem com as próprias emoções. E a primeira coisa, para aprender a lidar com as próprias emoções, é criar um espaço de segurança psicológica onde elas possam expressar determinadas emoções e aprender a conversar sobre elas. Quantas pessoas hoje, principalmente adultas, têm dificuldade, por exemplo, para dizer que está com raiva? Ela não sabe dizer, olha, esse gesto que você está fazendo me incomoda por causa disso, disso, disso e daquilo. Ela parte direto para o ataque e aí cria o conflito. E as crianças olhando aquilo dali, ela vai entender que a única forma de expressar raiva é agredindo, quando não. Ou então, por exemplo, a tristeza, o desgosto, que são são emoções bastante básicas da experiência humana, né? Todos nós nos entristecemos em algum momento. Todos nós nos desgostamos em algum momento. E como é que eu posso ensinar isso para as crianças que estão nesse processo de absorção, aprendizagem, fazendo com que elas reflitam sobre as próprias emoções? Então, é um processo de, uma vez que ela, vamos supor, ficou com raiva e chorou, beleza? Então, eu chamo meu filho e falo assim, e converso com ele. Um dos grandes dramas, gente, quando a gente fala de habilidades socioemotivas, é porque essas habilidades se desenvolvem por meio da interação. Elas se desenvolvem por meio do diálogo. E uma das coisas que mais tem faltado hoje nas relações humanas é essa capacidade de um agir comunicativo efetivo, de um diálogo efetivo. Por quê? Porque a gente está o tempo todo na defensiva ou no ataque. O tempo todo a gente está pensando que... Quer ver um exemplo simples? Quando a gente está dialogando com alguém está falando, eu já estou pensando aqui a resposta que eu vou dar para ele. Espera! Deixa a pessoa concluir, deixa a pessoa fluir o raciocínio dela, deixa a pessoa se expressar, deixa a pessoa se permitir expressar, seja nas suas fraquezas, seja nas suas potencialidades. Frases como criança não chora, homem não chora, isso é feio, elas mais prejudicam do que ajudam. Então, se a criança está fazendo escândalo, chame essa criança para a consciência. Isso vai ser difícil da primeira vez? Claro que vai. Vai ser difícil da segunda vez? Pode ser que sim, mas vai chegar um momento em que ela vai começar a entender. Agora, quando eu
castro, ou seja, quando eu produzo um processo castratório onde eu reprimo isso, eu prejudico o processo de desenvolvimento. Então você está dizendo, Juliano, que eu tenho que deixar a criança solta? Não. Eu estou dizendo que eu tenho que criar um espaço de segurança psíquica onde a criança possa ser ela mesma, porém aprendendo que em cada gesto, em cada ato, em cada atitude, consequências virão e essas consequências implicam em responsabilidade. Então, uma educação socioemotiva, ela não é uma educação castratória, de que quer deixar a pessoa apática, uma pessoa sem sentimentos, né? Mas sim um processo que visa educar as crianças em entender que o espaço construído de segurança psíquica, ele permite a expressão com responsabilidade. Por quê? Porque descentra esse negócio chamado de ego, que é, o meu sentimento é mais importante, a minha dor é mais importante, a minha alegria é mais importante. Tudo fica nesse pronome possessivo, né? E a fazer com que ela aprenda que o espaço relacional é sempre um espaço onde um nós precisa ser construído. Só que para isso, pai, para isso, mãe, é importante que você também se pergunte como você expressa as suas emoções. Se você expressa ou no ataque, ou sempre no modo binário do ataque e defesa, ou em algum momento existe esse espaço de abertura, onde o outro, na diferença dele, pode ser em plenitude. Pense nisso, isso é importante, porque, de novo, eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. E as crianças copiam e repetem os modelos. Existe uma tradição muito consolidada na psicologia, que se chama teoria do vínculo, que vai justamente dizer isso, que as crianças tendem a repetir o comportamento dos pais. Por quê? Porque como elas, naquele período lá de formação, elas viram aquilo e elas tomaram e tomam os pais como referência, elas acreditaram que aquela forma ali é a única forma possível de se relacionar. E se ela for uma forma ruim, eles vão repetir esse modelo. Pensem nisso, é importante. Um abraço.